Entendi. A harmonia do coração na prática da caridade, da benevolência e do amor ao próximo constrói um ambiente compatível com o novo homem. Exatamente. Mas hoje na Terra, você tem mais hospitais e doentes do que médicos. Existe muito procurando os médicos. Não são os médicos legistas que ficam nos plantões físicos, mas os médicos das almas para sanar a dor espiritual, a dor que não é palpável, a dor que você não pega com suas mãos físicas e que existe uma justificativa. E é uma justificativa invisível aos olhos carnais. E você realmente não vai encontrar nenhuma justificativa que algo carnal vai fazer aliviar essa dor. Apenas no seu interior. Perceba, quando eu falo dessa forma, estou trazendo a linha do Oriente. A linha do Oriente traz essas filosofias, traz esse modo de viver, a forma do interior. Salve, 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 tudo bem? tudo bem? Graças a Deus, bem. O senhor é uma entidade que hoje milita na Umbanda. Exatamente. O senhor trabalha na linha do Oriente? Trabalho também na esquerda. Qual que é o nome do senhor? Cigano Manolo. Cigano Manolo. Nas linhas do Oriente, existe isso de dizer Cigano Manolo da encruzilhada, Cigano Manolo da porteira, Cigano Manolo da catacumba? Não tem não, né? Não, Não, tá certo. Só cigano, né? sou cigano. O que que representa a linha dos ciganos para a Umbanda? Para nós falarmos sobre os ciganos, temos que entender um pouco da sua história. Uhum. Veja bem, eu vou conversar com vós com sotaque abrasileirado, viu? É, tudo bem. Com quem está ouvindo também. Porque eu adoro conversar. É, Eu vou contar para vós, então, um pouco sobre os ciganos e sobre também o que é a falange do cigano Manolo. tá. Os ciganos é um povo que tem uma história muito longa.
Antes da terra chamada América ser descoberta pelos povos da Europa, já existia o povo cigano. Alguns de vocês que são estudiosos acreditam que o povo cigano é um povo que surgiu do Antigo Egito, a partir da época dos hebreus. Mas a nossa história é muito mais longa do que isso. O povo cigano é uma família espiritual. Essa família espiritual existe há milhares de anos. Antes de existir um dos primeiros povos na Terra, já existia o povo cigano. Mas um pouco dessa história eu não posso contar. Podemos começar a contar desde a época do Antigo Egito. Existiram há milhares de anos, quando não existia nem as fronteiras que vocês chamam de Estado, um povo que se dissipou para diversas partes do mundo. Tem o povo cigano, que vem da linha do Oriente. Há algumas centenas de anos, alguns ciganos foram para o continente europeu. Encontramos, inclusive, alguns ciganos na cultura hinduísta. Encontramos também ciganos na parte da China. Os ciganos se dissiparam por todo o continente asiático, africano e europeu. Com a descoberta dos europeus para o continente americano, nós viemos também para essa terra. Existe uma grande comunidade de ciganos na fronteira que vocês chamam de Argentina. Existem ciganos também que se espalharam para os Estados Unidos, ciganos no Canadá, e tem ciganos também no Brasil. O povo cigano está espalhado por todo o mundo. Quando nós se espalhamos pelo mundo, muitos de vocês que têm entidades ciganas fazem parte também dessa história. Não são todos que vêm trabalhar no terreiro ou fora deles que trabalha com a linha cigana. Quem é acompanhado por um cigano faz parte da família cigana. Essa família cigana está além das fronteiras físicas, se expande para colônias, para as fronteiras do astral. Quando o cigano reencarna na Terra, toda a sua família vem junto com ele. Tem muitos de vocês hoje que não vestem ou que não nasceram em uma família cigana, mas que a tua alma é cigana. E isso está tão enraizado que não tem como fugir. Ciganos têm algumas particularidades, moço. Você sabe quais são? Não, acho que não saberia dizer, não. Primeiro vamos falar sobre as andanças pelo mundo. O povo cigano aprendeu a magia africana, aprendeu a magia hindu. Por isso nós gostamos muito de incenso, de velas. O povo cigano também aprendeu um pouco com o catolicismo, com o hinduísmo, com o brahmismo. Aprendemos também com o taoísmo. Nós rodamos todo o mundo
E por isso o povo cigano detém muita magia. Magia de diferentes partes, etnias. O povo cigano é um povo muito rico. O povo cigano foi aceito, foi acolhido muito bem pela egrégora da Umbanda. E para a Umbanda nós trazemos toda essa magia. A magia de diversas partes do mundo. O povo cigano é um povo alegre, que gosta de muito brilho, gosta de cores muito fortes. Pegue uma pessoa que é depressiva. Ela usa cores não muito fortes. Nós utilizamos as cores para expressar alegria. E nós também trabalhamos com o elemento do ouro. Quem carrega da sua linhagem, os ciganos, adora Ormus, adora naturalmente. Tá certo? Então, essa liberdade de vocês também fez vocês se livrarem do condicionamento da sociedade na busca por coisas desnecessárias. Veja, nós ciganos gostamos da liberdade, gostamos de viajar para conhecer, inclusive para nossa família crescer. Não ficamos presos às quatro paredes. Gostamos da liberdade, porque é na liberdade que encontramos nossa essência. Para o povo cigano não existe fronteiras, nem muito menos fronteiras espirituais. É um povo livre, inclusive livre de preconceitos, preconceito de dogmas, que muitas vezes vocês se impõem a si mesmos. Veja, para nós viajarmos o mundo e aprendermos todas essas magias, tivemos que ser desprendidos. E quando você é desprendido, você encontra o todo. A maior riqueza do nosso povo é a cultura, é o conhecimento que nós adquirimos em diversas partes do planeta Terra. O povo cigano tem tanta riqueza, é um povo tão rico, que eu tenho orgulho de ser um cigano. Tá certo. E o senhor fala de riqueza, é a riqueza que o senhor falou e descreveu até agora, que se construiu ao longo do tempo da história e das experiências do povo como uma unidade de várias pessoas. Como uma unidade de diferentes partes do mundo, porque nós aprendemos, moço, como dissemos, muitas magias. Você, por exemplo, moço, tem um cigano e uma cigana. Olha. Passe-se uma imagem que os ciganos são espanhóis, são búlgaros, mas o povo cigano é mais antigo que esse tempo da Idade Média. Grande parte dos ciganos vieram do Oriente e vão voltar para o Oriente. Se estamos nessas terras hoje, porque faz parte também de somar a nossa história. Não precisamos mais de estar no que vocês chamam de carne. O nosso aprendizado é na parte astral. Mas nós nos comunicamos com toda a família. Os ciganos, eles andam em bando, porque nós somos uma família.
Onde existe um cigano, existe uma família cigana. O meu papel na comunidade onde vivo é de dialogar, é de fazer a comunicação e também de aconselhar. Por isso que me chamo Manolo. Adoro conversar. A minha magia é da palavra. Existem vários tipos de magia. Existe a magia das cores, magia dos números. Alguns de vocês aprendem numerologia, outros aprendem astrologia, outros aprendem cromoterapia, cristalterapia. Estão fazendo magia, moço. A minha magia é com as palavras. Tá certo. Deixa eu procurar entender aqui. O senhor falou que eu tenho um cigano e uma cigana. Qual foi o propósito? Eles se apresentaram, o senhor quis dizer que... não, explica para mim entender. O senhor consegue... eles que se conectaram com o senhor no propósito desse trabalho. Como é que foi? Veja, moço. Você gosta de liberdade, não é mesmo? Oh, Você sim. gosta de ser livre. Você tem outras qualidades também, moço. Você tem lábia. Sabe negociar, não é mesmo? Nossa. Sabe conversar. Sabe puxar assunto. Sabe ver o que é bom para cada lado. Isso faz parte da sua linhagem cigana. E também de quem te acompanha. Tá aí o propósito. Tá certo. Entendi. E quanto tempo faz que o senhor ficou sabendo desse trabalho que a gente ia fazer hoje? Há muito tempo. Muito tempo? Tipo antes de eu nascer? Nem tanto, moço. Tá, entendi. E como é que foi? Chegou um superior seu e falou, aí, Manolo, você que gosta de passar uma coisa bem explicada, tem aqui esse projeto, como é que foi? Veja, a lei cigana ela é um pouco diferente da lei de outras egrégoras de espíritos. Uhum. Na lei cigana, o mais velho é o que tem mais sabedoria. Ele que vai dialogar com toda a família. Nós não privamos ninguém de fazer nada. Nós da família cigana sempre fazemos algo pensando no próximo, pensando em nossa família. E pensando também na família Terra. Porque somos todos da mesma família, do Criador Universal. E essa mensagem que nós vamos trazer hoje para esse diálogo sobre a família universal, moço. Porque hoje na humanidade está havendo uma ruptura na família universal. E essa ruptura aconteceu há milhares de anos. Muitos de vocês tentam dialogar com outros irmãos, mas você tem um interesse, o irmão tem outro interesse. E isso gera o atrito, porque não existe o respeito da opinião do outro. Para respeitar o outro, tenho que conhecer o outro, conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco da sua essência, para depois sim averiguar
o que está por trás da inocência ou do pecado. O pecado não existe para o povo cigano. Existe o trabalho. Tem o trabalho bem feito e o trabalho mal feito. Por trás de um trabalho mal feito, existe a ignorância, o desconhecimento. Por isso existem as doutrinas, para trazer o autoconhecimento para o seu interior, moço. Através da doutrinação, desses diálogos que vai acontecendo, você está doutrinando a quem se ouve. Mas não é uma doutrina presa a nenhuma religião, porque os vossos diálogos falam muito sobre a Umbanda, né, moço? Sim, sim. Falam da Umbanda porque é o portal por onde os espíritos aí estão falando, mas logo também vai expandir para várias outros discernimentos. Haja visto que já estamos aí com o nosso querido monge taoísta e o espiritismo também está abrindo as portas. É o diálogo com os espíritos em geral, né? Exatamente. Porque tem espíritos que não têm religião. Existe sim a comunicação com os espíritos. Espíritos milenares, espíritos centenários. E tem também aqueles espíritos jovens. Mas o grau de idade espiritual não se mede pelo período reencarnatório ou por quantas encarnações vocês tiveram. É medido pela sua doutrina. Doutrina espiritual. Gosto de falar manso, moço, porque é assim mesmo que tem que ser manso. Tem que ser leve para entender o que eu estou falando. Entendeu? Sim, senhor. Vou falando pausadamente, de forma que fique claro na sua mente de quem está ouvindo. Os espíritos fazem isso de propósito. Eu poderia falar um monte, poderia brincar, poderia fazê-los rir, mas por enquanto esse não é o meu propósito. Meu propósito é falar sobre a família espiritual. Tem que se ter muita atenção sobre a família espiritual. A família não é apenas quem está sobre os quatro cantos, está sobre os muros ou as paredes. A família transcende. A família espiritual está em todo o globo da Terra. E essa é a nossa visão. E queremos trazê-la para o mundo. É apenas uma visão, viu, moço? Tá. Dentre as milhares de visões. Mas essa visão é uma visão única. E que se destaca. E que vem fortalecendo a cada instante. Com o despertar de muitos irmãos que nos ouvem. Que não estão mais trabalhando apenas para si. Ou para a família dos quatro cantos. Está olhando para a comunidade planetária. Quando nós olhamos com essa visão, prestamos muita atenção no que nós fazemos, no que escrevemos,
do que falamos para as multidões, porque isso afeta toda a família, e uma família desestruturada gera também para ti desestruturação. Quando você está diante de um irmão ou irmã, você está diante de um irmão, de uma irmã, diante de um familiar. E ele merece todo o carinho, merece todo o amor que você tem para dar. Seja quem for, ele não é um desconhecido. Mesmo que você não tenha convivido com ele, tem uma intimidade. Você é irmão, irmã dele. E ele merece toda atitude de respeito. Todo o mal que você faz a ele, você faz para toda a família. Não é apenas para si. Porque o que você diz para o outro repercutirá com o outro. E o outro falará com o outro. E veja como isso afeta toda a família, toda a comunidade terrena. Suas atitudes têm que ser direcionadas, deve ser, se assim você quiser, pensando nessa família. Quando você vai para o seu trabalho, seja qual for, você não está fazendo o trabalho apenas para ganhar o pataco, para trazer o alimento e o lazer para os quatro cantos de sua família. O seu trabalho deve estar em sintonia para o próximo, para o outro. Porque o que você faz, seja lá o que for, é para o próximo. Isso é o amor incondicional. Isso é o servir ao outro. Não importa, repito, qual seja o seu trabalho. É para o outro, é para a família. Se você é dono de uma loja que presta serviços para a família, o todo, se você faz um bom serviço, você presta o serviço para a humanidade. Vocês ainda não perceberam que não existe fronteira. Não falo de tempo e de espaço, mas falo do equilíbrio. Para se alcançar o equilíbrio interno, você tem que vivenciar o equilíbrio. E vamos entrando agora na parte das palavras, moço. Tem alguma pergunta? Pergunta sobre as palavras ou sobre a família? Seja qual pergunta for. Vamos juntar as duas então. É preciso ter cuidado com as palavras para não ferir uma sensibilidade, sobretudo quando a gente ainda não descobriu que a família vai além daqueles com quem convivemos no nosso lar? Veja, por exemplo, você. Quantas pessoas estão conectadas com você? Meu Deus. Milhares de pessoas, não é mesmo? É para ser. Se algo afetá-lo, poderá afetar milhares de pessoas. Uhum. E essas milhares de pessoas, cada uma delas, está conectada com quantas pessoas? Milhares. Veja como nós estamos todos conectados numa teia. E não adianta tentar fugir dessa teia, ela é inevitável. Que são as teias kármicas.
da ação e da reação. O que você faz ao outro, você está ferindo o todo. Se o outro não quiser afetar o todo, basta apenas estar em equilíbrio, em harmonia, para não desequilibrar os demais. Vamos dar um exemplo clássico. Veja só, um grande chefe de uma empresa brigou com sua esposa. Esse chefe chega em sua empresa com milhares de funcionários, servindo uma cidade, uma população inteira, e por causa de seu desequilíbrio, ele abaixa os salários de todos os funcionários, corta os benefícios por causa de sua raiva, por causa do seu desequilíbrio. Isso afeta toda a cadeia de produtividade, afeta toda uma população, porque cada um desses funcionários está servindo uma população inteira. Um funcionário que está muito nervoso chega em casa e briga com a sua esposa. Sua esposa recebe essa energia que veio do seu chefe, que seu chefe passou para seu esposo, e afeta também seu trabalho. Cai o rendimento. E atrapalha também o seu filho, porque o seu filho vai para a escola e bate nos colegas. Faz mal para os colegas por causa da frustração. E os seus colegas levam essa frustração para casa e passam para seus pais. Se eu ficar aqui falando, moço, não vai ter fim, não é mesmo? É. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Isso é inevitável, moço. Porque muitos de vocês ainda estão inconscientes. Não perceberam isto ainda. Não conseguem nem ao menos se compreender. Porque está com raiva. Porque que deseja o mal para o outro. E acaba agindo automaticamente. E passando isso adiante. Não é mesmo? É. Sim. Enquanto eu estava aqui do lado do moço, estava observando que vocês estavam conversando e achei oportuno passar essa mensagem. Sim. Principalmente pelas milhares de pessoas que são afetadas por seu trabalho. Porque o vosso trabalho não apenas se limita a quem ouve os diálogos. Aquele que escuta o diálogo vai transmitir aquela paz, a harmonia, também para quem não escuta. Todos saem em benefício. Todos lucramos com o vosso trabalho. Até mesmo aqueles de outras fronteiras. Porque, veja bem, se alguém que escuta o que vos fala está no outro continente e existe alguém que faz a comunicação com o outro continente, reflete lá também. Cada palavra traz o seu reflexo.
e se espalha. Tem palavras, moço, que são tão poderosas que estão há milhares de anos no planeta. Frases que marcaram o tempo e que se espalharam. A palavra é muito poderosa. Pode destruir o império, como pode erguê-lo. Pode destruir uma família, como pode uni-la. Isso é o diálogo. O diálogo das palavras, do entendimento. Porque o outro vai entender as palavras que digo para ti e para quem está ouvindo, a partir dos seus conjuntos de conhecimentos, através de sua experiência, das suas vivências. As palavras não é igual para ninguém. Uma palavra que parece ser positiva para ti, pode ser de sofrimento para o outro, por causa de sua vivência. As palavras têm muito peso. As palavras são energia que pode levar à depressão, como pode sanar a doença. As palavras curam, trazendo a motivação, trazendo a esperança, fazendo o irmão levantar da cadeira e buscar um trabalho, buscar o que fazer, porque antes estava na desolação. Tem palavras malévolas, como piranhas, que tiram a autoestima, que levam a doença ao desequilíbrio mental e que, se acatadas, desmorona todo um império. Percebes o peso da palavra? Sim, sim, claro, percebo. Palavras são energia. Energias que se propagam, que ecoam ao longo dos tempos. Porque se o vô falou algo para teu pai, e teu pai te passou o que foi passado pelo seu vô, e você passará para os seus filhos, e os filhos passarão para seus netos. Isso se chama tradição. E tem algumas tradições que são malévolas. Tem coisas que você fala, você que está me ouvindo, que terão peso para as próximas gerações. Você pode estar plantando ervas daninhas que vão crescer e virar uma grande floresta de erva daninha. E isso irá propagar cada vez mais. Tem que tomar-se cuidado com suas palavras. Tem que tomar cuidado com os seus pensamentos. Porque antes de você falar, o pensamento está em desequilíbrio, está em desarmonia. Está no estado mental onde algo está errado. E sua consciência fará de tudo para harmonizá-la, trazendo um incômodo. Quando sentires um incômodo, perceba de onde veio essa erva daninha, para cortá-la, arrancá-la com as suas mãos e não deixá-las crescer, para não crescer em toda a família. Essa é sua responsabilidade. Quando você escuta alguém falando mal de alguém, corte a erva daninha. Não aceite
Não aceite a propagação dessas mensagens. Tome muito cuidado com suas palavras. Cigano, eu vou perguntar uma coisa para o senhor agora. Quando o senhor fala tome cuidado com as palavras, é natural que Jesus falou, é preciso que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. A palavra pode escandalizar, mas escandalizado ficará aquele que não souber interpretá-las e colocá-las no devido lugar. Veja, moço. Quando Jesus veio para essa terra, ele trouxe muito escândalo. Ele trouxe a revolução. Ele mudou tudo o que havia milhares de anos de construção antes de Moisés. Porque Moisés trouxe também um escândalo. Ele mudou todo o papel de uma história de um império. E Jesus fez o mesmo. E as palavras estão até hoje se propagando. Outros missionários que vieram à terra também fizeram escândalo. Quando fizeram greve de fome e parou toda uma nação e tirou todos aqueles dessa nação da escravidão de uma outra nação. Isso é um escândalo. É o escândalo da transformação. E naturalmente terá aqueles que não vão gostar desses escândalos, porque estão apenas olhando para seu interesse e não para o interesse de toda a família global, não para toda a família planetária. Visam apenas o seu bem individual. E isso é o egoísmo, porque deve pensar em toda a família e não apenas nos quatro cantos das paredes. Responderam a pergunta? Sim, mas fala mais, fala mais. A pessoa que ouve uma palavra tem muita responsabilidade de não fazer daquilo um escândalo para a própria vida e nem querer sair jogar tomate nos outros. Como eu te disse, moço, tem algumas pessoas que vão escutar alguém falando mal, soltando cobras peçonhentas pela boca, porque realmente solta. As formas de energia soltam escorpiões, soltam baratas, soltam aranhas contra o outro, nem ao menos ao ponto de conhecer o outro. Não conhece nada, apenas ouviu dizer e falar. Sabe aquela brincadeira, moço, do telefone sem fio? Sim, sim. Alguém da roda disse: a laranja é deliciosa. Passa para o segundo. O segundo disse: a laranja faça-se um excelente suco. Passa-se para o terceiro: a laranja faz mal à saúde. Não beba suco. Quando volta para o primeiro, que falou que a laranja faz o bem, volta distorcido. E assim tem acontecido.
Cada um é responsável pelo que fala com o outro. E disso ninguém pode fugir. Você tem o direito de opinar, de falar com o outro. Mas veja, você também tem o direito de falar mal do outro. Quando você fala mal do outro, você é responsável. Essa é a sua responsabilidade. Porque cada um de vocês tem o livre-arbítrio. Se tirasse o livre-arbítrio, não teria isso. Vocês fariam tudo certinho. Tudo conforme ao propósito. Não é mesmo? É, Mas como vocês têm o livre-arbítrio, vocês têm mais responsabilidades. Você ganha de um lado, mas é cobrado no outro. Falei sobre o chefe de uma grande empresa. Olha a responsabilidade que ele tem. Mas a sua responsabilidade não é menor do que alguém que está abaixo na hierarquia, porque todos irão afetar sua empresa. Todos são responsáveis, não em menos ou mais grau. Até mesmo os líderes de uma nação não são menos ou mais responsáveis que cada um que compõe a nação. Porque a mudança, moço, pode partir de um. Um pode parar toda a nação. E isso já aconteceu e vai continuar acontecendo novamente. Veja, você é responsável. Mas ninguém quer assumir essas responsabilidades. E buscam muitas vezes, veja, vou entrar um tema polêmico. E buscam muitas vezes formas de justificar a falácia do mal do outro através da religião. Buscam a religião como uma forma de ficarem cegos para acatarem as doutrinas, para praticarem determinados atos e para justificarem. Veja, não estou falando mal de nenhuma religião. Apenas estou dizendo que muitos fazem isso. E é polêmico, mas é real. A religião tem um propósito, moço. é, né? São os hospitais do espírito. Um dia elas deixarão de existir. Até mesmo a própria Umbanda não será mais necessária. No lugar que não se tem doentes, não precisa de mais de hospitais. Não precisam de enfermeiros nem médicos. Vai se construir outras coisas. Entendi. A harmonia do coração na prática da caridade, da benevolência e do amor ao próximo constrói um ambiente compatível com o novo homem. Exatamente. Mas hoje na Terra, você tem mais hospitais e doentes do que médicos. Existe muito procurando os médicos. Não são os médicos legistas que ficam nos plantões físicos, mas os médicos das almas para sanar a dor espiritual, a dor que não é palpável,
A dor que você não pega com suas mãos físicas e que existe uma justificativa. E é uma justificativa invisível aos olhos carnais. E você realmente não vai encontrar nenhuma justificativa que algo carnal vai fazer aliviar essa dor. Apenas no seu interior. Perceba, quando eu falo dessa forma, estou trazendo a linha do Oriente. A linha do Oriente traz essas filosofias, traz esse modo de viver, a forma do interior. Quando nós falamos que determinada irmão, por exemplo, Cigana Safira do Oriente, ela traz esses ensinamentos, os ensinamentos da alma, os ensinamentos do interior, os ensinamentos do sutil. Esse que é o papel do povo do Oriente. O povo do Oriente tem um conhecimento muito grande, muito vivo, sobre o seu interior, porque se conheceram o seu interior e trazem essa mensagem para o mundo. Salve essa nação. Compreendes por que dizemos Oriente? Aham. Vocês do Ocidente estão muito preocupados com o exterior. A mensagem é um pouco diferente. Claro. Sim, estamos preocupados com a forma e não com a essência. O invisível. O invisível se torna visível quando você vai trabalhar sua visão. Você quer ir além dessa percepção física. Você vai enxergar coisas que não via antes. Vai perceber uma outra realidade. Mas você não vai anular o físico. Você vai ver o físico e o invisível. E o invisível se torna palpável. E além dessa dimensão, existe outra dimensão invisível. Acima de cada dimensão que é invisível atualmente para você, tem outra dimensão. Cada uma dessas dimensões tem as suas leis. A dimensão física da Terra, veja, a física da Terra, aonde vocês vivem, tem as suas leis. No astral tem outras leis. Claro, claro, faz sentido. Tu conhece essas leis? O senhor pode falar um pouco sobre elas? Alguém já falou sobre elas? Como? Alguém já falou sobre elas? Ah, as pessoas sempre falam assim, mas a- a- abordam de um determinado ponto de vista e o senhor sempre pode passar alguma coisa que o senhor acha mais importante. Vou contar um pouco sobre essas leis. Na Terra, vocês obedecem à lei da gravidade. Essa lei no astral é um pouco diferente. Nós partimos da lei vibratória. A lei vibratória, aonde você se torna responsável 100% por aquilo que vibra. Porque do lugar onde que eu venho, cada um é responsável por si. Porque qualquer mínimo pensamento pode ser visto.
pode ser lido. Não existe entre nós mentira. Não há como mentir. Quando você conversa com alguém no plano astral, na dimensão onde nós estamos, você vê a intenção. Você vê aonde aquilo vai levar. Você vê o futuro. Por isso que cigano lê futuro, lê os oráculos. Porque nós conseguimos entrar na dimensão íntima do outro e compreender aonde determinada ação vai levá-lo. Mas não é apenas uma determinada ação, é a soma de determinadas ações. Por isso que nós conseguimos entender um pouco do passado. Um pouco, moço. Não tudo. Temos que evoluir muito. Temos que buscar muito autoconhecimento para entender o nosso passado primeiro, para entender o passado do outro. Porque não é permitido a você, se você nem ao menos conseguiu compreender um pouco de si, como vai compreender o outro? Existem leis que não permitem isso. Falando da lei da gravidade, nós estamos nas leis das vibrações. Lei das vibrações é como um cálculo matemático. De tal forma, quando você está em uma determinada sintonia, você vai conseguir ver, enxergar e poupar determinadas coisas que estão naquela sintonia como estão abaixo daquela sintonia. Outras sintonias mais elevadas, nós não conseguimos poupar nem ao menos ver. A lei da sintonia, ela está tão presente que, inclusive, você se torna responsável aonde você está. É como naqueles filmes que lançaram recentemente na Terra, quando determinado irmão está com muita raiva, ele vai para aquela sintonia. Quando ele está em sintonia sutil, elevada do amor, da caridade, ele vai para outros lugares. Essa é uma lei e ela está vinculada à tua responsabilidade. Você é responsável onde está. Isso se aplica também no ambiente onde você está vivendo hoje. Você estar onde você tem que estar, porque assim você quis. Porque se você mudar a sua sintonia, você vai estar em outro local. É Claro. como os relacionamentos, moço. Quando um casal se conhece, eles estão na mesma sintonia. Com o passar dos anos, vai mudando a sintonia. Não existe o mesmo entendimento. Não que cada um esteja errado, mas a sintonia é diferente. E é inevitável isso. Isso é da vida. Por falar em sintonia, o médium tá aí, já tá entrando mais na sua, né? Na sua sintonia. O senhor daqui a pouco vai começar a falar. O senhor, o senhor assim, como é que funciona isso de sintonia e linguagem em comunicação entre espírito e médium nessa troca de vibração? Veja, nós, ciganos, nós somos muito sutis. Muito sutis, muito, moço. Para fazer um encaixe no médium, ele tem que estar muito bem preparado. Inclusive tomar alguns banhos. Isso o médium não fez.
tem que se preparar muito bem por causa da vibração que nós trabalhamos. Banho do que o senhor fala? De 7 ervas? Não. Eu gosto muito de banho de cravo, cravo da Índia, de rosas, rosas amarelas, cravo. Gosto muito também de alecrim. Ô, Isso senhor, está na minha sintonia. tá certo. Não é questão de preferência, é Não, questão de facilitar o estabelecimento da sintonia e conexão com o cigano. exatamente. Veja, eu não gosto do cravo ou da canela porque é chique, porque cigano é metido. Não é isto. É a necessidade. Inclusive, o que eu estou fumando aqui Ah, traz essa energia. Eu não tá. estou fumando um cigarro por causa da energia, da sintonia. O cigano, até vou perguntar uma coisa, porque às vezes as pessoas veem o cigano se veste tão bem, gosta das cores, gosta de passar essa, sei lá, essa imagem, mas e às vezes o senhor pede essa ou aquela roupa, o senhor pediu o menino um colar. Esse colar é de safira e é caríssimo. Como é que funciona isso? Existe apego emocional da sua parte ou é tudo questão de magia? Magemos. Escolar dessa fira, primeiro nós temos que entender um pouco de cromoterapia. Cada cor é uma vibração. A minha magia acontece no azul, no índigo e no amarelo. Ah, Minha magia é do conhecimento da palavra, da sabedoria, do autoconhecimento. Por isso uso azul. Quando eu estou em comunicação consigo, estou em um processo mental. Vou trabalhando a tua mente. Essa é a minha magia. Por isso o azul da sabedoria. tá certo. E o senhor não vai pedir nada que está fora das condições da pessoa também. Se eu peço, eu dou as condições para que aconteça. Entendi. Então explica isso para agora para quem está ouvindo. De que jeito o cigano pode dar condição para um filho seu de comprar um colar caríssimo? Através da manipulação da matéria. Ah, Os ciganos conseguem manipular o sentido material. Mas para que isso aconteça, médium tem que estar fazendo algo. As coisas não vão brotar no teu jardim, como muitos pensam. Por exemplo, se médium faz determinado trabalho, nós vamos fazer uma magia e por seu trabalho ser bem feito, que vai ajudar outras pessoas, nós trazemos uma vibração para atrair essas pessoas que estão precisando de determinado serviço. E assim demos condições ao médium para adquirir aquilo que é necessário. ah, faz sentido, faz sentido. Se eu faço uma manufatura que ajuda alguém, vocês veem aí do mundo astral quem é que está em cima do muro e se daria bem com aquilo que eu faço, faz com que os dois se encontrem, e aí o dinheiro que ele não ia ter agora ele tem, e sabendo que ele é desapegado, não vai querer guardar e nem nada, aí ele vai lá e faz o que o cigano pediu. Exatamente. Hum. Trabalhamos em cima da lei da justiça. Vamos falar um pouco de lei de justiça. O cigano trabalha, então, ajudando as pessoas com o lado financeiro, mas ajuda no lado amoroso também? Veja, quem trabalha comigo fazendo
Essas magias são as ciganas. Tá, tá. As ciganas trabalham com essa energia porque os seres humanos têm uma vontade muito grande dentro dos seus corações de viver um grande amor. Cada um de vocês que está ouvindo, até Timos, Até eu? isso faz parte dos vossos corações. Graças a Deus. A magia do amor. Quando você abraça alguém com muito amor, carinho, afeto, que energia você está transmitindo? O amor é uma magia transformadora. O amor tira aquelas almas que estão profundamente na depressão, na desesperança. O amor é encarado por muitos como uma coisa negativa, porque vai fazer amarração, vai trazer o amor em 7 dias. Existem, sim, determinadas magias dessa forma, que são, sim, negativas. Principalmente quando são bens egoísticos. Porque um pai de família cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa. Qual direito tem alguém de tirar esse pai, desestruturar toda uma família? Que filhos que vão crescer desestruturados, com traumas e com ódio do seu pai. Isso não é justiça. Veja, Claro. nós entramos agora no assunto das reencarnações. Eita. Tem pessoas que recebem determinadas magias porque fizeram em seu passado. Mas não é porque tu fez uma magia a alguém que deves pagar na mesma moeda. Porque a justiça envolve sua esposa, envolve seus filhos. A lei kármica atua de uma forma muito justa. Porque se acontece uma determinada magia dessa forma, de alguma forma seus filhos e suas esposas estavam envolvidos também em magia do passado. Está tudo interligado. Mas para que isso não aconteça, uma boa sintonia, o amor ao próximo, faz com que essas vibrações não alcancem esse pai de família. Não precisa pagar com a mesma moeda. Pode virar a moeda e pagar de outra forma, de uma forma produtiva. Veja, ele não está devendo algo para o Criador ou para outras pessoas. Ele está devendo para si próprio. Ele está devendo para a sua consciência. E a sua consciência fará com que as vibrações atraiam determinadas vibrações na mesma sintonia. Se você sente culpa, uma culpa muito profunda, que não lembras agora nesta vida, no seu passado, pode ter alguma coisa. Mas veja, passado atrás de passado sempre tem alguma coisa. Mas não justifica, moço. Não justifica continuar no mesmo ciclo. Alguém vai quebrar o ciclo. Isso vocês chamam de maldição de família, que vai passando de geração para geração. Até que chega um dia aonde alguém encarna nessa família e quebra o ciclo. Dissipa-se as magias que foram de geração para geração. Essas são as famosas pragas. E atualmente na humanidade existem muitas pragas nas famílias por causa do passado de suas famílias. E a magia do amor se sujou muito dessa forma.
Vou mostrar aqui de uma forma como você faz uma magia do amor, que muitos praticam e não sabem que fazem. Vou mostrar uma forma. Aham. Sabe quando as moças estão se perfumando? Sabe? Sabe quando os moços estão se Sim, perfumando? sim, Isso sei. é magia. Ah, Isso é magia, moço. só isso? Isso. Quando a moça mexe com seus cabelos, isso é magia. Eita. Quando a moça toca o outro moço, isso é magia. Nossa. Você está fazendo um alimento para distribuir para os seus filhos. E você está mentalizando praga, ódio, você está fazendo uma magia negra.